Olá, pessoal, mais uma vez aqui, numa quinta-feira, às 9 horas da manhã, trazendo para você a nossa experiência e também, né, trocando aí com as suas experiências na hora da DR. Hoje, vamos dar continuidade aí à nossa iluminação interior. Vamos falar sobre autodescobrimento, falar, não só falar, mas também participar com vocês nessa reciprocidade que temos em relação aos temas que trazemos aqui. Canal Quântico Consciencial, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma live fantástica com as irmãs André e Áurea Cassoni, que trouxeram lá sobre os anjos, conexão com os anjos, né? Como viver em conexão ali com os anjos, e foi muito bacana. Para quem não conseguiu assistir, entrem lá, assistam, que foi uma live fantástica ontem, fantástica, né? Como nós falamos aqui. E trazer também o nosso conceito quântico consciencial, que foi idealizado para desmistificar quântica e espiritualidade na essência e quebrar paradigmas, né, contra nossas crenças limitantes, da qual esse tema que nós trouxemos aqui, dividido em 4 partes: autoconhecimento, autodescobrimento, que nós vamos falar hoje, autotransformação e autoiluminação, bate bem nessa questão, né, de responder aquela perguntinha que a gente sempre faz. E aí, Melissa, qualquer pergunta aí, se apresenta, fala aí. Até onde você se conhece? Excelente dia a todos. Eu sou Melissa Maria, aqui da Quântico Consciencial, terapeuta consciencial. E é isso mesmo, Tom. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa minissérie, falando sobre autodescobrimento, né? Falamos na semana passada sobre autoconhecimento, né? Trabalhamos lá as etapas importantes, deixamos exercícios para que todos pudessem fazer, né? Colocar em prática tudo isso que nós estamos vivenciando aqui. E hoje vamos entender um pouquinho sobre o autodescobrimento. E o que é o autodescobrimento, né? É quando a gente consegue trazer para o consciente os nossos conteúdos que estão no nosso inconsciente. Como fazer isso? É isso que nós vamos discutir hoje, né, Tom? E os nossos bom dias? Bom, Melissa, vamos lembrar que é uma gratidão sempre estar aqui com todos. Nosso canal que vem crescendo a cada dia, né? Sinal que nós estamos trazendo alguma mensagem, estamos recebendo mensagens, né? Então é uma gratidão enorme estarmos aqui. Antes da gente começar, mas queria dizer que ontem nós fomos na live presenteados com o livro pelas irmãs que estavam lá. Aliás, esse livro está na Biblioteca de Alexandria, que elas estiveram no Egito agora, no mês de fevereiro, e elas nos presentearam ali com o livro O Guia dos Anjos, que é da Andréa Cassoni, e nós vamos distribuir gratuitamente, porque essa é a missão, né, que elas têm. Esse livro não está sendo vendido, então ela possibilitou para nós, inclusive, ter esse livro em PDF, né, porque o físico tem que ser comprado, apesar de que é um valor bem excessivo, mas distribuir para quantas pessoas, né? É aquele livro porque é para deixar nos lugares... Livro de cabeceira? Oi? Livro de cabeceira? Não é só de cabeceira, mas é aquele livro que você deixa a mensagem em algum lugar, alguém vai lá e acha essa mensagem, né? Sabe quando você deixa em algum lugar? Sim. Então, nós, ontem, falando com a Andréa e com a Áurea, né, ao vivo, lá na live, quem puder assistir, por isso que eu estou falando. Inclusive, ela trouxe uma mensagem para o nosso canal, para a nossa live, ali, dos anjos, para nós, assim, uma canalização que ela fez, né, antes da live, trouxe para nós, muito interessante. Assim, teve muitas emoções ali, pessoas que comentaram depois, né, sobre o que receberam ali naquele momento, dessa transformação. E que nós vamos, então, colocar à disposição em todas as nossas redes sociais, Melissa, inclusive na sua, do Renê, né, até falei com elas, né, liberaram, né, para que a gente coloque
à disposição de todos que a gente encontrar pela frente. Então, como eu disse para ela, né, nós vamos deixar ali perdidos, entre aspas, alguns links de acesso nas nossas redes sociais para que as pessoas encontrem, né, esse livro aí, que contribui muito. Eu ainda não li o livro completo, eu comecei a ler, mas realmente eu já comecei a me interessar muito pelo assunto ali. Espero que vocês gostem deste presente, tá? E é isso Então, mesmo, né, Tom? O importante é levar essas informações ao maior número possível de pessoas, para que todos possam ter acesso a uma possibilidade de reflexão sobre a vida, né? E realmente se autodescobrir, se autoconhecer, olhar para a realidade de um ponto de vista diferente, porque nos foi mostrado, nos foi apresentado uma forma de viver, mas diante de apenas um lado do prisma. É importante que nós tenhamos essa visão do todo, essas várias possibilidades estarem bem visíveis, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar abertos, né? Nós precisamos nos permitir ao novo. E permitir ao novo não é necessariamente a gente aceitar, a gente acreditar, mas refletir sobre ele e perceber o quanto ele faz ou não sentido para a nossa existência. Porque se a gente não se permitir, nós não vamos conhecer, saber, aprender muitas coisas que são extremamente relevantes. Então, pelo menos, se permita conhecer. Leia excelentes livros, leia esse livro, multiplique essas informações para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. É uma gratidão imensa ao universo poder fazer parte dessa egrégora, né? De que são várias pessoas, inclusive quem está aqui, né? Já tem essa intenção de entender melhor o sentido da vida, de se entender melhor, de ser uma pessoa melhor e poder ter uma vida mais saudável. E quando a gente fala saudável, uma vida leve, uma vida que possa ser satisfatória e prazerosa para mim e para os demais. E se todo mundo conseguir viver desta forma, nós vamos simplesmente multiplicar, né? Vai ser como se fosse aí os vírus, mas de maneira benéfica, não é mesmo, Tom? Então, viralize essas boas informações. bom, falando em viralizar, Melissa, vamos lembrar que quem está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, né? Ative o sininho ali para ser lembrado, porque isso contribui bastante para o nosso canal, contribui para nossas informações. E só para terminar aí o assunto, né, do livro Guia dos Anjos, gratidão às duas irmãs, né, que possibilitaram isso para nós. O livro a autora é uma delas, que é a Andréa. E então esse livro já está à nossa disposição, ela já mandou de noite, aí, de madrugada para nós. Então, quem quiser participar conosco aqui, pode mandar uma mensagem para mim ou para a Melissa, solicitando, que de prontidão nós já vamos passar para vocês, sem custo nenhum, uma mensagem simples mesmo, está aí, pronto, sem rodeios, né? Tá? E é bem assim mesmo que funcionam as coisas por aqui, né? Então, bem direto. Simples assim, né, Tom? Isso. Melissa, vamos trazer aqui um bom dia. Amanda, gratidão a você, Amanda. Casal Quantians, olha aí, já intitularam nós aqui. Gratidão, Amanda, pelo carinho, né, sempre, pela disponibilidade de estar sempre conosco. A Amanda, que participa aqui do nosso Quantos Consciencial, viu, Melissa, há algum tempo já. E, segundo ela, está voltando a todo vapor. Gratidão a você, Amanda, por voltar realmente a todo vapor. Bom dia, Leonardo. Leonardo está sempre conosco. Bom dia a todos. Mais uma hora de aprendizado e troca de informações. Gratidão a você também. A Melissa já deixou o bom dia dela aqui para todos, nós também. Deixa eu ver, a Beatriz. Fala aí, Beatriz. Bom dia, Beatriz. Saudade, hein? Quanto tempo. Gratidão pela sua audiência, gratidão por estar conosco. E excelente dia. Bom dia, Nádia. Excelente dia, Nádia. A Amanda teve ontem lá na live, tá?
A live de ontem foi muito linda. Ela está colocando gratidão a você, Amanda. Aqui nós temos Margarete. Margarete, bom dia para você. Bem-vinda. E mais um aqui, Melissa. Cleusa, bom dia. Gratidão por estar conosco. E lembrem, né? Lembrem-se, multipliquem essas informações aqui. Melissa, Cleusa nos acompanha há mais de ano já, viu? Sim. Ela já esteve conosco aí na modulação quântica, né? Tá? E gratidão a você também, Cleusa. Bom, tá dado o recado, então, para quem quiser. Né? Eu vou até colocar aqui, Melissa, o meu WhatsApp, né? Uhum. Bom, tá aqui, mas eu só vou colocar um pouquinho aqui, tá? Para vocês terem acesso aí. Meu WhatsApp é esse daí, 99604-7099, DDD 17. Entre em contato, pediu o livro ali e outras coisas. Logicamente, se você tiver aí, né, por um momento, ou que indicar alguém para uma consulta, um tratamento, ou os cursos, né, da Morpho, terapia quântica hipnose, o curso nosso também, que nosso conceito, nós idealizamos aí um curso para trazer essa informação, que é o conceito quântico consciencial, conceito terapêutico, né, quântico consciencial, o curso. Então, nós estamos também à disposição aí de vocês. Bom, Melissa, o nosso tema hoje é na iluminação interior, né? Autodescobrimento, né? Depois do autoconhecimento, autodescobrimento. O que isso quer dizer, então? Bom, o próprio nome já diz, né? Se autodescobrir. O que nós vamos fazer, né? O que nós podemos fazer para que isso aconteça, para que dê tudo certo, que corra tudo bem? O que é isso, né? Veja bem. Olha, Pode falar, pode falar, pode falar. olha só, é muito importante a gente entender a necessidade do autoconhecimento antes de nós trabalharmos o autodescobrimento. Por quê? Porque o autodescobrimento, ele precisa ser organizado. Ele precisa estar de uma forma mais tranquila. Por exemplo, no autoconhecimento, nós falamos sobre eu preciso entender as emoções, acolhê-las, né? Eu percebo, entendo que emoção é aquela, acolho, trato ela da melhor maneira possível e deixo fluir, certo? Se eu não tiver esse autoconhecimento, na hora que eu começar a pensar aí no meu autodescobrimento e vier informações, talvez que me desagrade, ou talvez que me deixe com medo, por exemplo, se eu não souber lidar com isso, eu posso. Não seria a palavra se perder, né? Mas eu posso trazer questões que nos tragam conflitos. Então, é muito importante, primeiro, eu ter essa noção de me autoconhecer. Pera lá, tô ficando triste, tô ficando nervosa, tô ficando com medo, tô feliz, tô alegre. Como lidar com isso tudo? Por isso que esse é o nosso segundo passo. Mas a gente não pode negar que ele pode acontecer simultaneamente com o autoconhecimento. Em algum momento a gente tem um start e percebe quem nós somos de fato, né? Porque de repente a gente cria algumas. Alguém já deve ter escutado, né? Tem aquele que a pessoa que eu sou, a pessoa que eu penso que eu sou, a pessoa que eu acho que as pessoas pensam que eu sou e a pessoa que os demais, né, pensam que eu sou. Então existem todas essas questões. Alguém já passou por isso? Ô Tom, você já ouviu falar sobre isso? Com certeza. E vamos lembrar que isso está muito ligado. É uma complexidade, né, de ações ali, de pensamentos, que quando fala em complexidade, parece que é tudo complicado, né? E não é isso que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo para a gente poder. A complexidade, na verdade,
ela vem mais de organização de informações e de pensamentos e de ações para que a gente possa estar colocando, por exemplo, o que você falou aí, né? Talvez esses 3 itens, né, que você falou, eu penso que eu sou, o outro pensa que eu sou, é uma fantasia, né? Vamos colocar assim, daquilo que realmente é. Então, nós temos que ver essa questão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa complexidade em relação às fantasias, em relação aos nossos potenciais, em relação ao, digamos, futuro, né? Dentro dessa organização que nós estamos aqui hoje, manifestados. Vamos falar um pouquinho das nossas sombras, né? E também das nossas virtudes. Então, se você pegar um desses itens em separado, você vai focar de forma a não entender muito a própria complexidade, né? Então, quando você coloca todos esses temas, 5 temas aí que nós vamos falar aqui, e vamos trazer de forma bem instrutiva, pensar, organizar as informações, né? Colocar aquilo que você tem sobre isso, você vai ver, então, que aí você vai conseguir compreender esta questão do autodescobrimento, né? Porque aí você se autodescobre e não fica só focado, por exemplo, nas sombras, né? Se você focar só nas sombras, só vai trazer o quê, né? Agora, se você entender o que são sombras, vai trazer as suas virtudes, olha só, né, como é que já muda, né? Tá? Então, é por aí, Melissa. É isso aí, Tom. Então, é por isso que é importante nós fazermos esse descobrimento, né, com relação ao que está no nosso inconsciente, de forma organizada. Isso é muito, muito importante. Porque se essas informações não virem de forma organizada, nós podemos causar transtornos psíquicos em nós mesmos, tá? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. E aí o Tom já colocou algumas situações aí que faz com que isso tudo aconteça, né? A primeira delas é os complexos, porque o que é o complexo, né? É quando a gente descobre algo do nosso inconsciente que vem contra aquilo que a gente quis. Lembra que no autoconhecimento nós falamos sobre as frustrações? Então, os complexos, eles estão um pouco ligados às frustrações. Então, aí a gente fala assim, fulano é complexada com tal, com o seu corpo. Outro, fulano é complexado porque tem uma mancha no rosto. Fulano, né? Então, nós temos esse tipo de complexo aqui. E da onde que surge esses complexos, né? Porque muitas vezes nós não aceitamos a forma como algumas experiências ocorreram. E lembra, mais uma vez, que nós falamos, a questão não é o problema, o conflito ou a situação que nos foi posta na vida. A questão é como nós encaramos essa situação, esse conflito, esse problema. Lembra disso? E é aí que se liga novamente. Por quê? Se eu lembrar disso o tempo inteiro, quando eu me deparar com algo com alguma experiência que está fora, que está indo contra, está machucando o meu ego, e eu entender que isso é simplesmente uma situação, e dependendo da forma como eu lidar com ela, ela não vai me machucar, eu não vou ter problema com os complexos. Faz sentido, Tom? Claro, com certeza. Vamos lembrar que esse é um dos princípios, né? Um deles, né? Dos pontos para que você consiga, então, chegar na sua iluminação interior, né? Que é o tema que nós estamos trazendo, o autodescobrimento. Agora, para concretizar tudo isso, né? Esses complexos, muitas vezes conscientes, muitas vezes inconscientes, né? Na maioria deles, eles se movem mesmo ali, né? E deixam aí, ou nos direcionam, né? Se você se abrir para organizar essas informações, eles vão direcionar você para a sua melhor versão. E a melhor versão é realmente esse autodescobrimento, né, da iluminação interior, que é o nosso ponto-chave aqui, né? A nossa busca,
nesses temas que estamos apresentando é a iluminação interior. E nós temos, dentro desses complexos, dessa organização que temos que fazer, vamos colocar assim, a nosso psique, né? Como a Melissa colocou, eu estou colocando em outras palavras, a questão do psique, porque a gente fica separando as áreas, né? Do nosso cérebro, separando a área daqui, a área dali, e não precisa nada disso, é unir. Acontece ao mesmo Nós tempo. temos que unir essas áreas, né? Seja inconsciente, consciente, quando a gente fala do ego, do superego, quando a gente fala, né, da questão psicológica ali, do psique, nós conseguimos efetivamente contribuir conosco mesmo e entender essa questão complexa, vamos dizer assim, né? Que não tem nada de complexidade, né? Você viu, Melissa? Estão comemorando para mim aí, né? Você viu que eu fiz assim, baixou umas... Sim, são interações, né? Então, nós temos e olha, Tom, aproveitando isso que você acabou de falar, né, sobre os emojis que colocaram aí, pessoal, escrevam aí. Vocês já identificaram algum tipo de complexo em vocês? Não precisa nem falar do quê, só coloque sim ou não, né? Vocês já identificaram em vocês algum tipo de complexo? Eu tenho complexo de tal situação ou de tal questão na minha vida? Não precisa nem identificar, mas coloca aí, participa conosco. Tom? Sim. Pensei que você ia continuar. Essa questão, quando a gente fala de complexo, né, parece que a gente conspira contra nós mesmos, né, quando a gente fala assim. E agora, nós temos que entender que conspirar pode ser a favor, né? Se é contra alguém, é a favor de outrem, né? Então, nós temos que sempre conspirar essas informações, trazer essas nossas limitações para as condições de potencial que nós podemos ter em relação a esses veículos, né, psíquicos que nós temos, porque esses conflitos, né? Primeiro a gente pensa no conflito, né? Ou no problema, né? Será que a gente não pode canalizar isso tudo para a possibilidade, a probabilidade, ou para o resultado, né? Para a solução sempre ali dessas questões? Então, isso é muito interessante para nós, porque quando nós colocamos isso, seja na nossa área afetiva, na nossa área social, família, enfim, até da prosperidade e tudo mais, né? A gente tem essa questão de que primeiro é o ruim. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça quando acontece alguma coisa, vem o negativo, né? E nós, então, temos que estar abertos imediatamente. É a mesma coisa que a gente falou outro dia aqui, quando a gente está falando do autoconhecimento. Quando chega uma coisa até você, uma energia, as energias estão por aí, chega uma energia negativa, o que você faz? Você vivencia ela, você introspecta com ela, você vive aquela sombra, ou você já se autorrealiza ali, troca informação e já chega para lá na negatividade, ou transforma essa negatividade, né, em positividade ali de imediato. Então, isso é muito interessante a gente trazer, até porque essas ligações aí é que vão fazer todo sentido no final, né? Quando chegar no final da nossa minissérie, né? Que nem a Melissa já intitulou de minissérie, nós devemos chegar aqui, então, entendendo tudo isso para que a gente consiga utilizar no nosso dia, seja um hábito, né, para nós, como eu já disse, né? Então, nós estamos trazendo informações e colhendo informação de vocês, essa troca energética e de informação para que a gente chegue num contexto, num denominador comum de ascensão, né? De autodescoberta, né? Desculpa. Realmente, o que você falou nos faz entender e recordar o seguinte, né? Primeiro, são situações de forte carga emocional que acabam gerando os complexos, né? Se ela é uma situação de forte carga emocional, a vibração com relação a essa emoção, ela se intensifica. E se ela intensifica
e eu tenho a questão da ressonância, o que mais eu vou atrair para mim? Aquelas questões dos complexos que estão aqui fomentando essas emoções, né? Cada vez mais. Então, por isso que é importante nós identificarmos. E assim como a Cleusa colocou aí nos comentários, Tom, se você quiser colocar aí, né? Olhar para dentro de nós mesmos, né? É o próximo comentário dela, depois a gente volta para o da Amanda. Olhar para dentro de nós mesmos e encarar. Se nós conseguirmos identificar quais são os complexos que nós temos, nós passamos a olhar para eles de outra forma. Porque enquanto a gente não identifica, é como se esses complexos dominassem as nossas atitudes, o nosso comportamento em si. Ele vai dominar o nosso comportamento. A partir do momento que eu tenho consciência dele, por isso terapia consciencial, por isso quantum consciencial, quando eu trago isso do meu inconsciente para o meu consciente, a hora que ele se manifesta, né? A hora que ele a hora que eu sinto e eu percebo que eu estou vivendo aquele complexo, eu já estou consciente de que, opa, peraí, não é bem assim. E eu encaro ele de uma forma diferente. Ele passa a não me controlar mais. Ela então, completou aqui, viu, Melissa? De uma maneira muito figurada, né? Então, nós entendermos a necessidade de identificar os nossos complexos. Tudo. Então, ela falou, né, que olhar para dentro de nós mesmos e tudo podemos curar em nossas vidas. Como? Primeiro passo, conscientização daquilo. Vamos lembrar, Segundo passo, mudar a atitude, o comportamento, o pensamento, a intenção, para mudar a vibração, a frequência, e assim fazer com que todos os demais, né, tudo que engloba, pensando em autocura, né, para que isso seja movido a nosso favor. Pode falar, Tom. É o que eu ia falar, só para complementar então o que você falou agora, vamos lembrar que sempre é autocura. O terapeuta, o médico, eu não sei qual que vai ser aí o entendimento, mas Deus, Cristo, Buda, seja qual for o seu credo, nada te cura. É você que se autocura. Agora, o estímulo, sim. Então, como Cristo dizia, né? E diz, né? No meu entendimento, a tua fé em mim, né? Ou a tua fé te curou, né? Então, é você. Você se autodescobre, olha o autodescobrimento, mais uma vez. Então, acontece a autocura. A autocura nada mais é do que o autodescobrimento faz parte da autocura, tá? Então, é bem interessante a gente trazer esse tema, né? Até porque a Cruz colocou aqui. E vamos colocar aqui também agora, né, Melissa? Falar um pouquinho com a Amanda aqui. Amanda sempre presente conosco. Fala aí, Melissa. O autodescobrimento tem muito de se identificar com a essência divina que temos. Nos autodescobrimos quando integramos o ego e nossa essência com harmonia e entendemos o que faz nossa existência vibrar. É isso mesmo, Amanda. Gratidão pela contribuição. Você veja bem, a Amanda falando do ego de... Olha só, porque na verdade o ego é uma questão de direcionamento, né? Olha só, né? Quase sempre a gente traz, olha, não dê muita atenção para o seu ego, né? Procura o sentimento. A Amanda está unindo aqui o ego ao sentimento. Essência, ela disse aqui, essência. Ou seja, você pode sim viver com o ego aflorado de forma consciente, né? Para estar ali direcionando a sua própria essência. Então, é muito interessante trazer isso, né? Porque aí você forma, as formas pensamento que você tem, elas são positivas, né? Então, é muito interessante isso. E ela continua aqui, Melissa? O ego é muito poderoso dentro da gente, né? E muitas vezes nós vemos assim, você está com o ego inflado, ego. Mas o ego, ele é extremamente importante. Assim como a alegria e a tristeza faz parte também como emoção,
também é importante. Aquela situação de que o mal faz mal, o que realmente é mal, né? Então, o que adianta eu anular o meu ego e viver adoecido emocionalmente ou psiquicamente? Então, o que eu preciso, gente? Autoconhecimento, entender até que ponto você está lidando com o seu emocional, com o seu espiritual, com o seu energético, com o seu ego, da onde está vindo aquele impulso para a atitude que você está pretendendo tomar nesse momento. Então, se auto-perceber, né? Quem é você? Então, tem uma parte, eu não sei se é no filme da Alice, no País das Maravilhas, que pergunta quem é você? E se eu te perguntar quem é você? A gente já conseguiu definir quais são todos os papéis que nós fazemos? Porque eu sou Melissa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou docente, eu sou terapeuta, eu sou amiga, eu sou irmã, eu sou profissional, eu sou tanta coisa. E para cada situação dessa, nós temos um papel, né, que nós exercemos. É diferente a minha postura como mãe e a minha postura como vó. É diferente a minha postura como profissional, minha postura como esposa e como amiga. Né? A forma como eu vou tratar o meu esposo é diferente da forma como eu vou tratar um amigo ou um colega de trabalho. Isso são papéis, isso são que a pessoa fala assim, mas a gente tem que ser uma igual em todos os lugares. Sim, o nosso caráter é um só, mas tem limites, não tem? A forma como eu fico à vontade em um lugar não é a mesma forma que eu vou poder ficar à vontade em outro. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento para perceber cada momento e situação, porque a hora que eu começar a me deparar com as questões do meu autodescobrimento, eu vou estar consciente do que está acontecendo e não me perco diante disso, não causo transtornos. Certo, Tom? A Amanda completou aqui, ó, eu já tive muitos complexos e a maioria era por total desidentificação com minha essência. Ou seja, vai quanto que você perguntou aí. Eu não posso perder o comercial, né, Melissa? Então, dentro disso, né, até onde você se conhece. Pois né? Então, é bem interessante a gente trazer. Melissa, vamos falar. Aqui a Cleusa também colocou, perfeito, as nossas ferramentas são incríveis. Nós temos muitas e muitas ferramentas e o nosso interesse, inclusive, é trazer que nós devemos unir essas ferramentas e não usar elas separadamente, né? Muitas dá para a gente utilizar ao mesmo tempo. Uma completa a outra, né? Essa complexidade positiva, né? Vamos colocar assim. Isso aí. Ela colocou também gratidão aqui. E vamos lembrar, então, Melissa, trazer a questão falar um pouquinho sobre a fantasia, né? As fantasias, exatamente. Vamos entrar já nos nossos temas aqui, porque até já foi metade da nossa live, viu, Melissa? Se fosse pelo tempo que você programa aí sempre, já foi metade. Vamos lá. Fantasias. O que nós podemos falar disso, Melissa? Fantasia, né? O próprio nome diz, né? É uma coisa que mas muitas vezes você torna ela realidade, né? Porque você se veste, você tem filmes, que nem você disse, tem desenhos, tem coisas fantasiosas que faz parte da nossa vivência e que nós conseguimos, inclusive, estar tristes ou alegres ou felizes, enfim, ter momentos felizes de acordo com uma fantasia também, né? Então, é uma expressão que nós temos, seja consciente ou inconsciente, né? De que algo ali que a gente conhece, ou vai conhecer, ou nunca vai conhecer, mas tem a fantasia daquilo, né? E quando a gente traz, inclusive, a fantasia de forma produtiva, de forma construtiva, é muito bom, né? Então, é bom a gente deixar isso, porque a fantasia está muito ligada com nossos desejos, né? É verdade, Tom. Com os nossos desejos. E lembrando, assim como os complexos podem têm ressonância, são criados por fortes emoções, as fantasias, elas são criadas, né, por cada um de nós, mas da onde vêm esses desejos que criam essas fantasias?
do nosso inconsciente. Então, quando nós começarmos a prestar atenção nas fantasias que nós criamos, a gente começa a se descobrir quem realmente eu sou. Por quê? Porque a hora que eu começo a analisar o tipo de fantasia que eu estou fazendo na minha vida, eu começo a perceber a minha essência, né? Então, sabe aquela. Nós demos um exemplo, acredito que na semana retrasada, se não me equivoco, onde alguém faz um elogio de uma outra pessoa e aí eu pego e falo assim, e aí eu vou e falo assim, ela fez isso daí, mas e aí eu coloco um empecilho naquilo. E o que foi levantado? Olha, isso daqui é ciúmes. Então, a Melissa está sentindo ciúmes. Então, vamos lá. A Maria foi elogiada em frente à Melissa. A Melissa foi e colocou um defeito na Maria. Por quê? É a hora de prestar atenção. Nós comentamos sobre isso, né? Por que a Melissa teve a necessidade de ressaltar um defeito na Maria? Bem no momento em que estava sendo exaltado um ponto positivo dela. Ciúmes. Então, quando a gente pensa, as questões que nós colocamos nas nossas fantasias, traz quem realmente nós somos. Porque nós não estamos, no momento de fantasiar, nós não estamos utilizando nenhum dos papéis, como eu estava falando aqui. Né? Então, eu não estou reprimido. A fantasia, ela não tem nossa própria repressão. Então, tá aí uma forma importante de nós utilizarmos, né, uma ferramenta importante para nós utilizarmos para o nosso autodescobrimento. Então, primeiro, anotem, pensem quais são os seus complexos. Segundo, pense mais sobre suas fantasias. O que você costuma fantasiar? E, como o Tom falou, as fantasias, elas podem ser usadas e devem, né, ser usadas a nosso favor. Por quê? Porque enquanto eu estou fantasiando, eu estou emitindo, eu estou sentindo emoções, eu estou vibrando e emanando essa vibração, e a ressonância, ela existe. Né? Como diria o Tom, é recíproco. Não é mesmo, Tom? Sim, Melissa, vamos lembrar que as fantasias, né? Nós criamos as fantasias. Somos nós que criamos, né? Deixar bem claro isso. Não é o outro que cria para você. O outro pode até te estimular, mas que é você que cria, sim. O outro cria as fantasias dele. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes também vem do seu próprio inconsciente, se é que vocês me entendem, né? O inconsciente, né? Além da multidimensionalidade que nós temos, né? Pode vir de você mesmo de uma outra dimensão, né? Pode acontecer, né? Então você não está acostumado com essa realidade aqui, mas que pode vir. Está muito correspondente aí aos nossos desejos, né? Ou aquilo que... Agora, quando você coloca a fantasia em cima da nossa necessidade, deixar os desejos também, mas imagina você, eu coloco a fantasia conforme as minhas necessidades, ou seja, eu crio fantasias conforme a minha necessidade, olha que diferença que é, né? Desejo, sim, é considerado, mas vamos falar de necessidade. A necessidade, quando a gente cria uma fantasia de acordo com a nossa necessidade, na maioria das vezes nós atingimos aquela correspondência de necessidade ali, porque nós temos o propósito, porque transforma a nossa vida, ou seja, te traz um autodescobrimento ali, e a fantasia, ela sempre traz esta... Então, não é um fenômeno, né? Não é um fenômeno, uma fantasia. Mas pode, sim, acontecer fenômenos, né, de autodescobrimento com uma fantasia. Isso sim, né? Seja em você, numa coisa que aconteceu com você lá atrás, que você está se auto-percebendo agora, seja numa coisa futurística, seja numa coisa presente, mas devemos lembrar sempre que nós estamos neste momento aqui. Então, vamos trazer nossas fantasias para o nosso momento presente. Embora eu tenha, vocês sabem, né, que eu tenho
convicção de que tempo, espaço, presente, passado e futuro já são coisas do passado aqui para nós, né? Olha só o que eu falei, né? São coisas do passado, ou seja, já não existem mais, mas que nós vivemos aqui numa condição de terceira e quarta dimensão que ainda é necessário a gente, então, condicionar o tempo, né? Para que a gente possa estar relacionando, inclusive, conosco mesmo e com as pessoas. Uma coisa interessante, essa realização desses sonhos ou dessas necessidades, elas são muito importantes para a nossa vida. Mas muito importante porque te leva numa experiência única sua de compreensão da sua própria realidade. Você transforma a sua realidade quando você está se autodescobrindo. E as nossas fantasias são parte integrantes de todo esse momento, né, de autodescobrimento que nós estamos vivenciando, seja no seu trabalho, seja na sua família, não importa o ambiente, seja no seu relacionamento íntimo, afetivo, né? Seja na sua prosperidade, seja na sua questão financeira, enfim, na parte social, amigos, tudo, família, né? Como eu disse. Então, é muito importante a gente aprender a sonhar acordado, né? Vamos colocar assim. Quando a gente sonha acordado, é porque não é sonho, né? Eu não chamo isso de sonho. Já é um projeto, um planejamento, uma situação que você cria com uma energia psicológica, espiritual, quântica na essência, né? Ali, para que você então possa tornar isso realidade dentro do seu autodescobrimento. E aí, logicamente, o autodescobrimento sendo um dos itens da nossa iluminação interior, é isso que nós queremos, né? E a iluminação interior, com certeza, te leva ao despertar. E quem diria, né? Como nós falamos na live ontem, uma ascensão consciencial espiritual muito mais ampla, né? Muito mais dedicada. Então, por conta da fantasia, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Exatamente. E é por isso que eu vou retomar, né? Uma fala que vocês já devem ter ouvido, né? Orai, então, estou pensando aqui, e vigiai. Vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai quais são suas fantasias. Vigiai quais são seus complexos. Vigiai quais são seus sentimentos, emoções, porque são eles quem formam o seu futuro. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas o próximo item aqui nas fantasias são depois das fantasias, né? São os potenciais. Todos nós temos potenciais, né? E conhecer os próprios potenciais internos é perceber a capacidade de realização que cada um de nós temos. E quem que impulsiona isso? Porque nós já nascemos com alguns potenciais. Mas quem impulsiona esses potenciais, né, na nossa vida? A partir do momento que a gente nasce, nós temos aí. Primeiro são os nossos pais, depois são os mestres, os professores, a sociedade, aquilo que a gente vive, vai impulsionando os nossos potenciais. Mas você já listou quais são os seus potenciais? Tá aí. Então, anotem aí, próxima ação, né? Atividade da semana. Liste quais são os seus potenciais. Porque eu preciso lembrar de que, por exemplo, eu tenho um filho que está na escola e ele é excelente em matemática, mas ele é bem ruinzinho em história e geografia. Eu vou contratar um professor, como que a gente fala, gente? De reforço, né? Um professor particular para ele, de qual matéria? De matemática. De matemática, galera. Por quê? Porque já que ele é bom em matemática, eu vou
potencializar isso nele cada vez mais e mais, porque é o que ele tem de bom dentro dele, e a história e a geografia, ele vai ficar mediano, não tem problema, ele não tem que ser bom em tudo, mas ele tem que aproveitar o potencial dele. Então, é na matemática que eu vou deixar ele fera. Inclusive, nós temos aí um profissional da área de desenvolvimento, né? Que fala o seguinte: eu vou deixar ele o bicho em matemática. E é isso mesmo. Eu preciso reconhecer quais são os meus potenciais, ou os famosos pontos fortes, né? Quando nós vamos numa entrevista de emprego, o pessoal fala assim: fala para mim quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Os seus pontos fortes precisam ser reconhecidos por você primeiro. Os meus têm que ser reconhecidos por mim primeiro, porque é a forma como eu vou identificá-los e potencializá-los que vai dizer qual vai ser o meu futuro. Pensa, se eu tenho ferramentas poderosíssimas a meu favor, que são os meus potenciais, utilizando essas ferramentas, eu vou facilitar ou aprimorar e acender o meu futuro. Beleza. Se eu tenho essas ferramentas e não as utilizo, o caminho que eu vou seguir provavelmente vai ser outro. Pois não, Tom? Eu vou trazer aqui uma ideia, né? Que todo mundo já passou pela escola aqui, né? Todo mundo aqui deve ter passado pelo menos um ano de escola, ou até no prézinho, né? Hoje é feito isso, né? Vamos colocar assim. Vamos lembrar daquelas avaliações, daquelas provas, né? Dentro ali da educação, né? Educação fundamental, educação média, enfim, até na faculdade, nós temos as menções, né? Que são as notas que se dão aos nossos aprendizados ali. E hoje eu tenho entendimento da questão educacional, inclusive aqui no nosso país e no mundo inteiro, de que se fosse para você saber tudo, a nota mínima era 10 em tudo, né? E não é assim. Nós temos uma variável e nós temos uma média de aprendizado, por exemplo, a nota 5 é a média, que você já passa de ano, né? Com a média 5 em uma determinada matéria, que nem a Melissa trouxe aí, na geografia eu vou tirar 5, mas na matemática eu vou tirar 10. E quando eu sair do ensino médio, por exemplo, eu já vou ter uma vivência, uma experiência, né, daquilo que condiz com a minha realidade, da minha maior compreensão. Então, se eu compreendo mais matemática, né, aí vem o que a Melissa falou, eu vou contratar um professor de matemática, se eu tiver essa condição, né, um instrutor de matemática para o meu filho. Por quê? Porque ele vai tirar os 5 de geografia para passar de ano, mas ele vai fortalecer a matemática, porque esse é a dedicação que ele vai ter para o resto da vida dele, né? Da qual ele tem ressonância e se identifica com aquilo. Então, isso é muito importante nós colocarmos, né? Porque tem, como a Melissa disse, tem gente que vai mais com uma matéria, outros com outra, e às vezes nós exigimos dos nossos filhos, né? Nós temos 10 em tudo. Nós temos na nossa família, nesse final de semana, a Melissa perguntou ainda, que eu lembro, Melissa, que você perguntou, e aí, você está exigindo nota 10 dele ainda, né? Ainda? E a mãe disse, né? Pelo menos 8 tem que ter, né? Certo? Ela deve estar nos ouvindo agora, né? Inclusive. Então, é interessante a gente, né? A gente exige aquilo ali, sendo que o meu filho, de repente, ele é bom em uma matéria daquelas, em 2, em 3, e discorre tranquilamente, porque ele já se identificou as próprias informações do programa de vida dele, dos registros de memória que ele tem, já ali, até antes de nascer, né? Já colocou ele naquela condição de potencialização, já veio potente, né? Com aquela informação, para que se potencialize cada vez mais no autodescobrimento aqui, né? Vamos dizer assim. Por isso que nós trouxemos dessa forma, para que a gente consiga compreender, então, que não é para ficar, não é uma coisa quadrada, não tem uma regra. A regra é de 5 a 10. Olha quando tá, né? São 6 notas de 5 a 10.
né? Então, nós temos uma variável aí que nós podemos trabalhar com isso. E essa variável é essa onda em quântica, né? A gente fala das ondas, né? Ela está acima da linha, né? É verdade. E como a gente encara isso tudo, molda o nosso futuro, né? É importante a gente entender que o funcionamento da nossa mente, ele é possível graças à possibilidade de futuro. Porque é pensando que existe um futuro, que nós temos, o que eu faço hoje é o resultado que eu terei amanhã, será, né? O resultado de amanhã, que nos move, né? Então, muitas pessoas hoje estão lidando com o futuro como uma ameaça, como um medo, como um receio. Isso causa ansiedade, né? E o futuro é algo normal, é algo comum, é algo necessário. E lembrem-se, não importa como ele vem, importa como você vai interpretar no momento que ele chegar para você. Lembra? Não importa a situação ou o problema, importa como você vai encarar aquilo. Mas a gente tem a possibilidade de conduzi-lo, induzir, como que eu poderia dizer, né? De meio que moldar antes o meu futuro, planejar antes e direcionar. Isso, direcionar o meu futuro. Isso. Vamos trazer aqui, ó, olha o que a Amanda colocou no tema, porque como é do tempo de potencialidade ali que nós falamos, Uhum. é exatamente o que eu estava dizendo aqui, né, que ela está trazendo aqui um pouco sobre isso, em outras palavras, né, logicamente, mas que olha só o que ela fazia, o que ela, né? Eu tenho feito isso com minha filha, deixando ela expressar as coisas que ela gosta mais. Eu fui criada para tirar 10 em tudo, de forma que um 9,5 me fazia até chorar. Olha só. Gente, olha só, precisava de tamanho sofrimento, né? Esse 9,5 era para fazer uma festa com 9,5. E quanto que é torturante, né, essa situação. Então, vamos pensar, né? É claro que hoje nós temos uma dificuldade aí. A educação não está tão chamativa para as nossas crianças e adolescentes diante de tantas tecnologias aí que está chamando muito mais atenção, né? Mas utilizar essas tecnologias também a favor da aprendizagem. E jamais, gente, olha, um 8 é festa, um 7 é festa, um 4 é. Opa, atenção, a gente precisa se dedicar mais, né? Se for o caso. Mas Mas um 5. parabéns, Amanda, Um por 5 é essa festa, sua Melissa. atitude. Um Oi? 5 é festa. É festa, um 5 é festa, com certeza é festa. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho do futuro. Gratidão, Amanda, mais uma vez. Olha, Amanda, né? Não só pela participação, Amanda, mas pela a disponibilidade de trazer a sua própria experiência, né? Exatamente. Nós falamos da coragem, né? No outro tema nosso lá. Olha só, né? Muitas pessoas não falam e a Amanda com certeza trouxe aquilo que muitas pessoas gostariam de estar expressando aqui para nós e para si próprio, né? Quanto à sociedade, para entender que nós devemos sim contribuir de forma diferente hoje, né? Do que aconteceu às vezes comigo, ou com você, ou com outros, né? Eu, por exemplo, tive tanta transformação na minha vida, a Melissa também, e a gente está sempre em transformação, não paramos ainda, e nem pretendemos encerrar essa transformação aqui, né? Nessa oportunidade que nós temos de manifestação. Então, vamos aí, Melissa, para o futuro. E olha só, essa ação da Amanda, essa atitude da Amanda para com a filha dela, já está moldando o futuro das duas, né? Tanto na saúde emocional dessa filha, quanto no sucesso no futuro dessa filha, porque ela está sobressaindo em seus potenciais. Muito bom, parabéns e gratidão pelo compartilhamento aqui desta sua experiência, Amanda. E Tom,
além do futuro, nós temos a sombra, né? Mas Quando calma a aí, gente... deixa eu só falar um pouquinho sobre o Tem mais futuro, Melissa. alguma coisa do futuro? Eu não posso deixar de falar uma coisa que eu creio seja muito importante e relevante para nós. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que a ansiedade ela está predominante. Nós tivemos um levantamento que 60% da população do Brasil vive de alguma questão ali de conflito mental, e o que mais está, desses 60%, o que mais se destaca é a questão da ansiedade. Olha só, gente, não é a depressão, hein? Muitas vezes a pessoa tem a depressão e a ansiedade ali, pontos críticos, né, de altos e baixos. Mas a ansiedade realmente é o que está trazendo hoje no nosso país, e talvez no mundo inteiro, questões aí. E a ansiedade nada mais é pensar ou Demasiadamente no futuro. imaginar uma coisa que não existe, né? Ou seja, um futuro que não existe, né? Então, vamos lembrar disso e trazer, né, esse conforto para quem está sofrendo com ansiedade, para que realmente trabalhe um pouquinho, né, com o futuro de forma diferente, trazendo uma expectativa, porque é a expectativa, né? Eu vi ontem, por exemplo, Melissa, o meu pai estava internado, você sabe, né? Chegou ontem em casa aqui, e antes de ontem, só para trazer um fato real aqui nosso, antes de ontem, a doutora, a chefe lá, disse para ele o seguinte, ele queria vir embora todos os dias, né, Melissa, como você sabe, e falou para ele que amanhã, né, ela falou antes de ontem, que ontem, ou seja, amanhã, o senhor vai para casa. Ele mudou a configuração dele, e a gente esperava que seja para melhor, e não foi. Ele queria, de todas as maneiras, tirar o soro, sabe, ainda estava sendo medicado ali, né, e criou essa ansiedade, né, deliberada ali, né, incontrolável, de até querer sair da cama, pular da cama, enfim, né, num leito de hospital, né, internado. Então, é bem interessante a gente trazer isso, porque é fundamental a gente pensar, sim, ter uma colocação de futuro, mas dentro de uma harmonia, de uma identidade própria de equilíbrio, porque senão nós perdemos o controle e acaba caindo nesse complexo da ansiedade em cima de uma condição de futuro, né, tá? Que não existe. Vamos lá, Melissa. Vamos falar então da sombra, né, Tom? O que é a sombra? É o mal que existe em cada um de nós, né? E existe, né? Mas o problema é como que nós encaramos isso também. Porque por muito tempo nós aprendemos o seguinte, que a gente tem que reprimir o mal, evitar expressar a nossa agressividade. Só que vai ser muito mais produtivo, muito mais adequado se nós conhecermos a natureza desse mal e dessa agressividade e utilizá-la de forma produtiva na nossa existência. Por exemplo, vocês já devem ter visto que existem algumas técnicas terapêuticas onde o terapeuta, ele primeiro te deixa com muita raiva, ele aguça, né? Ele vai fazer todo um investimento, uma investigação, né? Uma anamnese, e aí ele vai ligar a chave da ignição da sua raiva. E aí ele vai trazer toda a sua raiva à tona para que você saia do estado que você está através da raiva. Ou seja, que a raiva te impulsione a sair daquela condição atual. Ele utiliza a raiva de forma positiva. Assim como nós já falamos aqui várias vezes, a tristeza ela é importante, o medo ele é importante, a angústia ela é importante, mas nós precisamos entendê-la, né, compreendê-la, saber lidar com ela, identificar e lidar com ela e usar a nosso favor. A sombra é a mesma coisa. Quem aqui já passou por uma situação onde estava pensando em algo e falou assim, nossa, que feio, Melissa, pensar nisso. Nossa, que feio você está pensando nisso, que horror, que pessoa horrorosa que você é, né? Você pensando consigo mesmo. Chegou a essa conclusão. São as nossas sombras. E elas existem. Elas existem porque nós já trazemos isso de
muito tempo em situações que nós vivenciamos, em situações que nós simplesmente assistimos. Então, quem nunca assistiu um filme, por exemplo, e ficou indignado, deu raiva aqui dentro, falou assim, nossa, que vontade de pegar essa pessoa e, ó, onde já se viu ela fazer isso com uma criança, por exemplo? Aquele momento, você já está trazendo a sua sombra. Então, ela existe dentro de cada um de nós. Então, nós precisamos, mais uma vez, por isso que o descobrimento, o autodescobrimento, eu preciso descobrir quais são as minhas sombras. O que eu tenho aqui dentro de mim que eu considero mal, ou que eu considero agressivo, para que eu tenha consciência e na hora que ele vier a se manifestar, opa, tá aqui, vou usar a meu favor. Então, percebam, gente, que esse processo da autoiluminação, ele é bem complexo e não é de uma semana para outra. Mas se nós usarmos essas ferramentas, e tudo que nós estamos falando aqui está sendo bem superficial, só para dar um start de reflexão e auxiliar as pessoas a terem um rumo, né? Se cada um de nós seguirmos essas atividades que nós estamos passando para vocês aqui a cada encontro no Hora da DR, toda semana vocês olharem para isso, anotarem, ler, tomarem consciência, isso vai virar um hábito. E o autocontrole vai ser muito mais eficiente, muito mais fácil, muito mais possível. Então, entendam que a sombra, todos nós temos essa sombra, e que ela pode ser positiva, porque a sombra negativa contém aquilo que eu nego que eu sou, aquilo que eu não aceito em mim. Essa é a sombra negativa. Mas a partir do momento que eu não aceito algo que eu tenho em mim, nós vamos voltar lá, Tom. Eu me culpo. Não é verdade? Se eu me deparo com aquilo que eu não aceito em mim, eu estou me auto-julgando, é auto-julgamento, certo? Então, eu começo a me culpar. E aí a gente entra naquele ciclo vicioso que nós já falamos lá no encontro passado. Melissa, vamos lembrar que essa questão da sombra está bem ligado com essa dualidade, né, que nós temos na 3D, quarto D aqui, onde nós estamos manifestados, que é uma questão só da nossa parte manifestada, né, porque se você levar nessa questão multidimensional, a gente costuma falar, né, que acima da quinta dimensão, por exemplo, não existe mais essa dualidade, né, então é o equilíbrio, é o amor incondicional, vamos colocar assim. Por que dualidade? Vamos lembrar o que é dualidade, né? Por exemplo, o bem e o mal, o bom e o mal, né? O negativo e o positivo, o feio e o belo, né? Então, são dualidades que nós estamos aqui convivendo e nós temos que conviver, como a Melissa disse, né? Nesta manifestação de forma equilibrada e levando e condicionando a questão positiva, né? Muito mais que a negativa, porque a negatividade está aí, desculpe, como nós falamos, a negatividade, as energias negativas estão por aí, então nós temos que transmutar, né? Ou transformar essa realidade, ou essa negatividade em positividade. Então é bem interessante trazer isso, porque isso faz parte da formação da nossa própria personalidade, enquanto manifestado individualmente aqui. Então, isso é muito interessante, porque esses aspectos que nós temos de ficar condicionando, né? Porque a dualidade é isso, nós estamos condicionando o bom e o mal, o ruim, né? Do bom. Nós estamos aqui falando do positivo e do negativo. E a partir do momento que a gente consegue, então, pegar esse negativo e esse positivo e chegar mais próximo um do outro, nós estamos chegando no equilíbrio, no ajuste, nesta organização desse complexo que nós falamos, essa complexidade, né? Que vai nos levar, então, a ter um autodescobrimento, que é o nosso tema de hoje, né? Dentro da nossa iluminação interior, para que a gente possa, então, seguir o nosso caminho com mais equilíbrio, né? Com mais equilíbrio mesmo. E só para ilustrar, né, a necessidade da dualidade,
Se não existisse o positivo e o negativo, a corrente elétrica também não existiria. E sem a corrente elétrica, ou seja, sem a energia, nada disso aqui funcionaria. Nós precisamos dessa energia em movimento. E é essa situação do positivo e negativo que faz com que a corrente elétrica exista. Então, é importante a dualidade. A questão é como lidamos com ela. Tudo é como lidamos com ela, né? Então, a minha sombra é a minha companheira. E eu devo tomar consciência dos traços e das características da minha sombra, porque ela é parte de mim. E a partir disso, eu tomando consciência dela, eu consigo utilizá-la na minha evolução espiritual, sem que esses aspectos possam ser aversivos a mim. Porque toda vez que eu tomar consciência de uma sombra minha, a primeira coisa que vai acontecer vai ser doloroso para mim. Mas, mesmo assim, eu encarando isso e tomando consciência de quais são as características dessa sombra, eu vou conseguir controlar e ela não vai tomar conta de mim. Mais uma vez, assim como a questão dos complexos que nós estávamos falando lá atrás, né, Tom? E isso vai nos trazer as nossas virtudes, que é o que vai ser o fechamento aqui do nosso autodescobrimento hoje, né, Tom? Sim, só para fechar esse tema aí, a gente comete muitos equívocos, né, em relação a essa questão de compreender a sombra. Quando fala sombra, por a sombra representar ali o escuro, né? Ali, a gente leva sempre para a questão negativa, né? Cultural, né? É uma cultura. Nós estamos trazendo para a gente deixar de lado isso, né? E vamos entender que faz parte do nosso autodescobrimento essa parte até um pouquinho complexa de compreender muitas vezes, né? Essa questão do positivo e do negativo, da sombra positiva e da sombra negativa. Onde tem a sombra só reflete uma coisa que está na frente da luz. Lembrem disso. Você tem a luz vindo e você tem uma canetinha aqui que vai refletir uma sombra. Olha que pequenininha que ela é, né? Em relação à luz que está em volta dela, entendem? Então é isso que nós temos que entender. Nós temos muito mais sombras positivas do que negativas nas nossas experiências, com certeza. Vamos aí, então, trazer, Marissa, o próximo, né? Que as virtudes, Tom. As nossas virtudes, isso mesmo. Pode falar aí, Marissa. Tudo bem. Então, gente, virtudes, assim como temos potencialidades, né? Nós temos virtudes também. E quais são as virtudes que mais que estão mais vívidas em cada um de nós, né? Quais são as suas virtudes? Vocês já identificaram as suas virtudes? Coloquem aí, participem no chat conosco, né? Que nós vamos entender que, assim como identificar as minhas sombras, os meus complexos, minhas fantasias, os meus potenciais, eu preciso identificar as minhas virtudes. Melissa, uma coisa é certa, viu? Uma coisa é certa. Virtude são coisas boas. Coisas assim que a gente vibra. Vamos trazer o bom dia aqui, Melissa, muito especial da Cida. A Cida esteve comigo ontem. Bom dia, Cida. Gratidão a você. A Cida passou um momento um pouco difícil esses dias, mas que agora está se recuperando. Cida, gratidão a você por estar conosco sempre. Ela já fez parte, nos auxiliou, viu, Melissa? Lá atrás, inclusive, desde o início do conceito quântico consciencial, eu gosto de trazer sempre isso, né? Assim como outros que já tiveram aqui, a validar todo esse processo que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje. A Cida é uma das participantes, assim como mais de 40, 50 pessoas, eu estava fazendo as contas ontem, viu, Melissa? Mais de 100 pessoas já passaram por aqui conosco para validar isso. Não estou falando de tratamento, eu estou falando de utilização do conceito quântico, tá? Sim. Pessoas que vieram aqui praticar conosco, né? Para que colocasse isso aí para os demais. E a Cida é uma delas, e dá muito resultado o que ela faz, e tem auxiliado muitas pessoas com as técnicas, né, que nós favorecemos aqui, passamos para ela, e vamos passar mais ainda, né? Tá? Vamos
Vamos lá, Melissa. Autodescobrimento, virtudes. Nossa, que monte de virtude que está escrito aqui, Melissa. Pois é. Então, Que legal. podemos citar, né? Se alguém quiser anotar aí, nós temos as virtudes como paciência, bondade, amorosidade, empatia, harmonia, né? Estar em harmonia, determinação, seriedade, alegria é uma virtude, sinceridade, humildade, gratidão, disposição de servir, paz, né? Isso te traz alguma coisa à mente, Tom? Muita. Determinação, né? Também é o próximo, não é isso? Peraí, qual que você falou? Desculpa aí que eu acho que sumiu aqui da minha mente. É que eu estou escrevendo aqui o que você falou, tá? Você parou em determinação? Depois eu volto, passo ele aí para você. E o último foi a paz, né? Porque quando nós alcançamos a iluminação interior, nós atingimos a paz interior. Tem muita gente que fala assim, não, a única coisa que eu quero na vida é paz. Você já tem, a paz está dentro de você. Depende como é que você lida com tudo isso, né? Mas isso é assunto para um outro tema, né, Tom? Olha, Melissa, mas nós temos que sempre aproveitar as oportunidades, porque se isso veio até você, sim, né, não é por acaso. Eu tenho ontem, inclusive, nós falamos sobre isso, eu vou falar rapidinho. E você que está aí, você quer ter paz? Quer usar das suas virtudes para ter paz? Né? Como é que é isso para você? Você tem alguma dessas virtudes que você quer destacar? Coloca aí para nós. Vamos lembrar que para ter paz, o primeiro item é ter amor incondicional. Não tem como ter paz se não tiver amor incondicional. Não tem como ter gratidão se não tiver amor incondicional. Na própria escala de Hawkes, o amor é 500 Hz, a paz é 600 e a gratidão é 820, né? Então, para vocês terem uma ideia que não tem como pular, né? É gradativo mesmo. E se você estiver hoje vivenciando amor incondicional, com certeza você está perto ali de ter paz, de ter gratidão, né? E de vivenciar suas próprias virtudes que nós estamos trazendo aqui. Ô, Tom, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá aparecendo para você aí um compartilhamento de tela que eu solicitei ou não? Não. Então, vou solicitar de novo. Pode continuar. Aqui. Continua, Tom. Eu pensei que você ia... Eu vou trazer aqui, ó. Estou tentando colocar. Eu vou trazer aqui, Melissa, item a item aqui, acho que estão todos aqui, por isso que eu te perguntei aquela hora. Qual dessas virtudes aí, ou quais delas, né, faz mais sentido para você, que você já vivenciou, vivencia, ou está vivenciando neste momento? A paciência, a bondade, a amorosidade, a empatia, a harmonia, a determinação, a seriedade, a alegria ou a sinceridade? Qual desses daí que está te chamando mais agora e te pontuando aí? Coloque aí para nós. Não precisa nem explicar se não quiser, mas só coloca aí paciência, bondade, enfim. Qual desses temas aí, desses itens, que está favorecendo a sua... Neste momento, né? O que você está aí fantasiando, né? Ou potencializando, ou é uma sombra para você? Qual desses daí, né? Então, compartilha a tela, por favor. Vamos aqui, Melissa. E, gente, em questões das virtudes, enquanto vocês colocam aí no chat, a gente precisa lembrar que elas são, sim, como o Tom colocou, muito positivas, né? Mas nós precisamos não nos deixar envolver a ponto de acreditar que por conta de nós termos essas virtudes, nós somos superior ao outro, né? Porque aí nós vamos causar um desequilíbrio. É importante nós
desenvolvermos todas essas virtudes nos nossos dias, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos e atitudes. Mas isso não é para dizer, para que nós venhamos a nos vangloriar sobre o outro, né? Então é muito importante eu identificar as minhas virtudes e também lembrar que todos têm virtudes. Uns desenvolvem mais uma do que outra, e isso não nos faz melhor ou pior do que o outro. Isso é fundamental nesse ponto do autodescobrimento. Eu identificar as virtudes, potencializar todas que são necessárias. Que maravilha, né? Se nós conseguirmos ter todas essas virtudes. E a busca disso nos traz nos deixa mais próximo, né? A autoiluminação. E é isso, Tom. Melissa. Compartilhou a tela. Então, hoje nós falamos sobre o autodescobrimento. Necessitamos o que, então? Trazer à consciência os nossos complexos, fantasias, potenciais, questões de futuro, nossas sombras e as nossas virtudes. Legal, Melissa. Acho que trouxemos aí. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, né? Nós vamos estar na próxima semana falando sobre mais um tema, que vai ser... Qual que é o próximo tema, Melissa? Deixa eu até conferir aqui para eu não trocar as palavras, né? Autotransformação. Autotransformação, exatamente. Nós vamos trazer semana que vem autotransformação e para a gente fechar de hoje, né, Melissa? Pelo menos um minutinho aí, se você permitir. As virtudes, né, que está muito ligado aí, por exemplo, a paciência, está muito ligado com a persistência que nós temos em relação a perceber o outro, né? Nós temos renunciar à bondade, né? Renunciar só a seu favor, né? Mas também em favor do outro, do seu... Sempre, tudo que nós falamos aqui sempre é uma questão de relacionamento entre nós e outros, né? É um relacionamento consciencial, né? A questão do autodescobrimento, e principalmente na parte das virtudes aqui, que nós falamos, né? Porque você tem o quê? Amorosidade com quem? Consigo, com o próximo, ou com o nosso semelhante, né? Com outras consciências. Você sabe que faltou 4 para você colocar aí, né? Faltou a humildade, gratidão, disposição de servir e a paz. Espera aí que eu acho que realmente. Realmente. Qual faltou aí? Humildade, você vai colocar? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos lá, ó. Humildade, gratidão. Humildade, gratidão. Disposição de servir. Acho que não coube, viu, Melissa? E a paz. Pode ser que ele corte? Porque acho que cortou. Tudo bem. Mas vamos aqui, então, colocar aqui. Além desses que vocês estão vendo aqui, pessoal, nós vamos colocar os demais aqui agora. Para que vocês, né, se estiverem aí copiando aí. Então é isso. Humildade, gratidão, disposição de servir e a paz. Que é o que acredito que todos nós buscamos, né? Essa paz. E cabe cada um de nós olharmos para dentro, fazermos o autoconhecimento, o autodescobrimento, depois vir a autotransformação e a autoiluminação para viver essa paz, porque ela é possível. Lembra que nós começamos lá no nosso primeiro encontro, né, Tom? Falando, há um lugar onde tudo é tão belo e maravilhoso, né? E cadê? Olha, tem uma frase do professor Jonas, Melissa, sobre servir, que ele diz o seguinte, agora cada um vai interpretar da sua maneira, né? Ele disse, quem não serve, não serve. Não serve. Exatamente.
Então, Por isso que a gente escuta muito, né? Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. O que é isso. isso? Então, É isso, nós viemos para servir. se eu sou servo, então eu tenho que servir, né? Mas cada um interpreta a sua maneira, então trazendo essa mensagem aqui, né? Quem não serve, Não não serve. serve. É isso Interprete aí. você, né? Qual a interpretação que você vai ter para chegar na paz, né? É isso aí. Como que você vai interpretar esse servir? O Tom, você consegue tirar minha tela? Eu não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Interromper compartilhamento. Obrigada. E é assim, então, que nós encerramos mais uma quinta-feira com Hora da Menina, DR. tem um negócio aqui, ó. Sugiro também o auto-perdão, que é essencial para a nossa evolução. Sim, Cida, nós falamos isso lá no autoconhecimento, como nós falamos sobre culpa, né? A importância de nós nos perdoarmos, a questão do julgamento, que traz a necessidade do perdão. E é isso mesmo, gratidão pela contribuição e lembrança aqui. O Ionar, muito bem, mais um momento de reflexões, conhecimento e aprendizado. Forte abraço a todos. Forte abraço para você também, Ionar. Então, é assim que nós encerramos mais uma quinta-feira, né, Tom? Com Hora da DR. Uma quinta-feira de gratidão a todos que estiverem, que vão estar conosco, porque outras pessoas assistem depois. Na verdade, a maioria assiste depois, né, Miss? Depois, a maioria. E uma gratidão mesmo, né? Que isso torne um hábito, como nós trouxemos, né? Esses momentos de reflexão. Momentos, né, de reflexão, de conhecimento e de entendimento que nós temos aqui, que vire uma prática, um hábito, né, nas nossas vidas, que a gente consiga, então, utilizar disso no nosso dia a dia. E multiplicar. Multiplicar realmente e levar essa autoiluminação para mais e mais pessoas, né? E se você tiver alguém aí para trazer conosco, traga para acompanhar, porque ainda dá tempo, né? Nós tivemos 2 lives, 3 com essa, né? Então já são 4 momentos aí. Quem não assistiu ainda, assistam lá. Além das nossas quartas-feiras, né? Também às 20 horas, sempre trazendo ali convidados, como ontem, né? Foi muito bacana. E não esquecer, né, também do livro que eu disse. Quem quiser pode pedir para nós aqui, que nós vamos distribuir gratuitamente um PDF do livro das meninas lá. Gente, gratidão. Gratidão e até a próxima.